Nos dois vídeos anteriores a esta série de vídeos a respeito das matriarcas da humanidade, as esposas dos 3 filhos de Noé, eu falei a respeito primeiramente da esposa de Sem. No vídeo anterior eu falei a respeito da esposa de Cã, e agora neste vídeo eu estarei falando a respeito da esposa de um personagem bem interessante e misterioso, que foi pai de muitos povos, mas muitos povos. Você já ouviu falar a respeito da história e da origem e de curiosidades da esposa de Jafé? Se você não conhece a respeito do personagem Jafé, que era um dos 3 filhos de Noé, eu estarei falando brevemente a respeito da sua história e de que povos ele é pai, quais são os povos que ele é o ancestral. Então, Jafé, ele foi um dos filhos de Noé e um dos responsáveis por colonizar o mundo e popularizar, né, colocar populações no mundo logo após o grande dilúvio. Ele e seu irmão Cã e Sem foram os responsáveis por dar semente novamente a um mundo destruído por conta do dilúvio. Dar populações, povos e mais povos. Jafé foi o pai dos povos europeus, dos povos gentílicos, dos povos europeus da Europa, né? E também foi pai dos povos asiáticos. Segundo tradições antigas judaicas do livro dos Jubileus, o nome da esposa de Jafé era Adataneses ou Adatanesh. Adatanesh seria a esposa de Jafé, a mãe dos povos asiáticos e também dos povos europeus. Lembrando que a família de Noé era uma família toda mestiça e existem várias pessoas no mundo hoje, e todos os povos do mundo são descendentes de Noé, de seus 3 filhos e de suas 3 noras. Como nós sabemos que foi Jafé e sua esposa, Adataneses, que deu origem aos povos asiáticos e aos povos europeus. Primeiro ponto que nós sabemos que foi ela quem deu origem a tais povos primeiramente por conta de que Togarma, neto de Jafé, foi o colonizador da Armênia, da Mongólia, da China e dentre outros países asiáticos. E Rifate foi pai dos povos da Europa, no que diz respeito aos povos celtas, e Askenaz foi o pai dos povos askenazitas. Os povos askenazitas são os povos germânicos, os vikings, os povos da Escandinávia, entre várias outras regiões da Europa. Askenaz é irmão de Rifate e também é irmão de Togarma. Togarma herdou o fator asiático, as características asiáticas. Lembrando que Noé e sua esposa eram um casal mestiço. Por isso tiveram Cã, pai da África, Sem, pai do Oriente Médio, dos árabes e dos judeus, dos sírios, entre outros povos do Oriente Médio, e tiveram Jafé, pai dos europeus, que, segundo as tradições rabínicas judaicas, Askenaz, Jafé, Javã, são pais ali de povos europeus, ou seja, a descendência de Jafé foi-lhe feita uma profecia feita pelo próprio Noé, que seria a descendência maior de todas as descendências, que Jafé, seu filho, seria alargado. Isso está escrito no livro de Gênesis. Jafé foi alargado, foi aumentado. Os povos que vieram de Jafé são os mais numerosos. E isso não é à toa, até porque os povos europeus, somados com os povos asiáticos, são praticamente mais da metade da população mundial. Até porque a China, e entre outros países asiáticos,
são países de superpopulações. Segundo o livro de Gênesis e também o livro dos Jubileus, a Dataneses, ou a Datanesh, ela foi mãe de alguns filhos que ela teve com seu esposo Jafé. E são os filhos que ela teve com Jafé, são eles Gomer, Magog, Madai, Javã, que é pai dos povos gregos, Tubal, Meseque e Tiras. Só fazendo uma observação aqui, Madai é pai dos povos madaitas, dos povos médios da Pérsia, segundo as interpretações e segundo as genealogias bíblicas. Esses, então, foram os filhos que a Dataneses, ou a Datanesh, teve com seu esposo Jafé. Seus netos foram Askenaz, Rifate e Togarma, que é pai de grande parte dos povos asiáticos. Existem pessoas que dizem que é impossível os povos asiáticos e o povo europeu serem povos parentes geneticamente. Porém, esse argumento ele não tem base nenhuma, até porque, segundo esse argumento, seriam raças diferentes. Porém, nós sabemos que se um homem europeu de qualquer país da Europa se casar com uma mulher da China, da Mongólia ou de qualquer outro país, eles terão filhos, ou seja, não são raças diferentes, mas sim etnias diferentes da mesma raça, que no caso é a raça humana, a raça adamita. Segundo oráculos sibilinos, a esposa de Jafé, ela teve uma vida também, assim como a esposa de Cã e a esposa de Sem, ela teve uma vida muito longa, vivendo por séculos e séculos por ter sido uma mulher que nasceu antes do grande dilúvio. E provavelmente ela pode ter vivido até seus 800 anos de idade, a 600 anos de idade, não se sabe muito bem. Porém, presume-se por ela ser uma mulher pré-diluviana que viveu muitos e muitos anos. Uma coisa muito interessante que também é citado, que ela também, assim como a esposa de Cã e a esposa de Sem, ela, a esposa de Jafé, também era uma profetisa e fazia profecias e profecias para cada geração de povos que viria dela e de seu esposo Jafé. Existem pessoas que têm o pensamento de que o nome da esposa de Jafé poderia ter mudado logo após o dilúvio por conta da Torre de Babel. Por conta da Torre de Babel e a mudança das línguas que foram dadas e várias línguas para a humanidade. Não só o nome dela, mas também o nome das suas aparentes, né? No caso, as esposas de Cã e de Sem também mudaram. E poderia ser diferente o seu nome antes, ali e o depois da Torre de Babel. Alguns dizem que o nome dela poderia ter sido algo semelhante ao nome Ásia. Existe essa teoria que diz que o nome dela, logo após a Babel, verteu para algo semelhante para Ásia. Já o livro dos Jubileus vem trazer e dizer que o nome dela era a Datanesh, a esposa de Jafé. Através da genética, nós também podemos observar algumas curiosidades muito interessantes no que diz respeito ao teste de DNA mitocondrial a respeito de alguns povos de origem asiática. Existe uma tribo chinesa antiga, da antiguidade, que o teste de DNA de ancestralidade através da mitocôndria, o DNA mitocondrial, disse que este povo chinês, eles tinham cerca de 11% de compatibilidade com povos da Europa. O nome dessa tribo chinesa antiga era a tribo dos Xiongnu. Os Xiongnu, eles têm grande compatibilidade com povos europeus, assim como alguns povos siberianos ali da Rússia, que são nativos siberianos e têm características extremamente asiáticas, os olhos puxados, o cabelo liso, né, com algumas variações de cabelo ruivo e cabelo loiro, olhos puxados como de um asiático e cabelo extremamente liso, o que demonstra essa mistura antiga. A profecia feita a Jafé pela boca de seu pai Noé
de que ele seria alargado, que ele seria pai de muitas e muitos povos e nações, acabou se cumprindo nos povos asiáticos e nos povos europeus, que são povos de grupos diferentes, mas ambos os dois são jafeitas, da descendência de Jafé. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, deixem os seus likes, os seus comentários, me digam aí o que vocês acharam a respeito da história da esposa de Jafé. Fiquem todos com Elohim e até o próximo vídeo.